Seja bem-vindo, curioso! Minha tarefa nesse vídeo é fazer você conhecer um pouco mais sobre o país sede da Copa, o Catar. O Catar é um país árabe, localizado na Ásia Ocidental. Atualmente é considerado o país mais rico do mundo, e as exportações de petróleo estão na vanguarda de sua economia. Doha. A cidade de Doha corresponde à capital do Catar. A cidade foi fundada na região de Alameda Bida na década de 1820 e se tornou a capital quando o país se tornou independente em 1971. Doha está localizada na parte oriental do Catar, na fronteira com o Golfo Pérsico. A população é de cerca de 1,5 milhões, a maioria estrangeiros. A capital é conhecida por suas estruturas monumentais que formam paisagens de tirar o fôlego. Vários eventos esportivos foram realizados em Doha, incluindo os terceiros Jogos da Ásia Ocidental em 2005, Jogos Asiáticos de 2006, Jogos Pan-Árabes de 2011, Campeonato Mundial de Squash de 2012 e Campeonato Mundial de Natação de Distância Curta de 201. Tá, já entendi um pouco mais sobre o Catar, mas qual é a fonte de sua riqueza? Lembra que falei do petróleo? A prosperidade econômica do Catar decorre da extração e exportação de petróleo e gás natural, descobertos em 1939 e produzidos pela primeira vez em 1949. Segundo o relatório do Banco Mundial, o país possui as maiores reservas do mundo. A riqueza de um pequeno país, portanto, um indicador do último meio século. Antes da Segunda Guerra Mundial, a população do Catar estava envolvida na venda de pérolas, pesca e comércio e, como colônia britânica, era uma das mais pobres do mundo. Atualmente, praticamente não existe essa atividade. Na década de 1970, uma onda de nacionalização reverteu as concessões do Catar a empresas como a Iraq Petroleum Company, IPC, resultando na estatal Qatar Petroleum, antiga Qatar General Petroleum Corporation. Embora a estatal controle as operações de petróleo e gás, não o faz em detrimento das empresas privadas, que, segundo a britânica, ainda desempenham um papel importante. De acordo com um relatório da Global Finance, o Catar se beneficia da escala, suas reservas de petróleo e gás são muito grandes, enquanto sua população é muito pequena, cerca de 2,8 milhões de pessoas. É essa relação que tem possibilitado o boom econômico desse país de arquitetura ultramoderna, shoppings de luxo e gastronomia de excelência, que sediará a Copa do Mundo, que termina no dia 18 de dezembro. Reservas de petróleo e gás natural. O Catar possui enormes reservas de gás natural. O offshore North Field é um dos maiores campos de gás do mundo. As reservas de petróleo do país, tanto em terra quanto no mar, são regionalmente modestas, mas ao mesmo tempo significativas. O país começou a desenvolver suas reservas de gás natural em 1990 para reduzir sua dependência do petróleo. Além dos empréstimos internacionais, a estratégia foi investir em projetos conjuntos com as mais importantes empresas internacionais de petróleo e gás, com foco no campo norte. Na primeira década do século XXI, o gás natural ultrapassou o petróleo como maior fonte de receitas do país e no PIB do país. Outros benefícios para a economia do Catar. Apesar das previsões favoráveis do Catar por parte de organismos internacionais, principalmente após os grandes investimentos realizados durante a Copa do Mundo, sua economia não está isenta de riscos. O Banco Mundial alertou que alguns deles poderiam ser a volatilidade nos preços da energia e as tensões diplomáticas contínuas com seus vizinhos do Golfo. Diversificar a economia além dos hidrocarbonetos continua sendo um desafio fundamental, acrescentou a agência. A indústria manufatureira é um exemplo, pois agora está intimamente ligada aos seus recursos de hidrocarbonetos. As reservas de gás natural do Catar são essenciais para o desenvolvimento da indústria de GLP. No nível econômico, o Banco Central do Catar administra os recursos do país e emite a moeda nacional, o Rial do Catar. O país emprestou generosamente a países com problemas, especialmente a seus vizinhos do Golfo e outros países árabes. Assim como o Catar exporta petróleo e gás em suas diversas formas e derivados, as importações consistem em equipamentos de transporte, produtos manufaturados, alimentos e animais vivos. A britânica informa que o setor de serviços, incluindo a administração pública e defesa, responde por cerca de metade do PIB e emprega mais da metade da força de trabalho. O gasto militar do país é alto, quase 4 vezes a média mundial.
Para diversificar a economia do Catar, o governo está tentando desenvolver o turismo, principalmente promovendo o país como um local de conferência internacional, embora fracamente até agora. Resta saber quais serão os efeitos sobre esta pequena mas forte economia quando a bola rolar no campo de futebol. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e enviar para um amigo curioso, ajuda muito na divulgação do canal. E se não quiser perder mais vídeos como esse, se inscreva e ative a notificação. Até o próximo vídeo.